Abra sua Bíblia lá em Marcos 6,45, diz assim. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida. Enquanto ele despedia a multidão, tendo-os despedido, subiu a um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldades, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre as águas. Estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensavam que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhe disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães e o coração deles estavam endurecidos. Até aqui. Amém? Senhor, abençoe esse culto, Deus abençoe essa palavra, Senhor, fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Aqui, querido, Jesus apenas tinha feito o milagre dos pães. Se você vai ver ali na passagem antes, Jesus fez o milagre dos pães. Jesus ele tinha ido para um lugar deserto com os discípulos e quando eles chegaram lá, a multidão foi antes e já estava lá. E lá eles ficaram, diz alguns estudos que eles ficaram uns 3 dias no deserto. Jesus ficou lá. Chegou uma hora que Jesus falou assim, não, tem o que para eles comer? Vamos dar alguma coisa para eles comer. E os discípulos falaram assim, mas nem 200 denários não dá para pagar toda a comida desses crentes aí. Tinha 5.000 homens, querido, mais ou menos 25.000 pessoas. Imagina tu fazer uma festinha para esse povo. Parece que os crentes eles têm uma raiva de comida, querido, que eles têm que ver o fim. Senão não tem alegria. Mas Deus ele está no processo. Mas voltando para a palavra, era muita grana, querido. Mas mesmo se tivesse o dinheiro, não tinha como não tinha padaria, querido. Não tinha alguém que ia ter todo aquele alimento para aquele povo lá no deserto. Não tinha como. E Jesus falou assim, então traz o que tem, que eu vou abençoar. E ele abençoou os 5 pães e 3 peixes e multiplicou, querido. E deu um monte e sobrou. E nisso, ele falou assim, ele mandou os discípulos, vão, que eu vou despedir a multidão. E os discípulos foram, querido. E ele foi orar. Esse texto eu falei esses dias, do tempo que Jesus orou, querido. Jesus orou da tarde até a noite. A hora que Jesus foi ter com os discípulos, na madrugada já era 3 da manhã. E os discípulos, aqui o texto diz que Jesus estava passando pelos discípulos. Né? Jesus estava passando. Não é que Jesus ele ia lá. Jesus ele estava passando. E os discípulos ficaram apavorados. E fizeram uma gritaria lá no barco. Na época, que se eles vissem algum fantasma, alguma coisa assim, era uma desgraça que ia acontecer com eles. Então eles vendo o fantasma, eles já entenderam assim que eles iam morrer, querido. Que era o fim. De tarde, presta atenção. De manhã, na hora do almoço, eles viram a multiplicação. Vamos junto. Certo? Amém? De noite, eles já estavam apavorados. Eles já queriam morrer. Já iam morrer, era o fim do mundo, eles iam morrer. E os caras, eu tenho minhas dúvidas se eles eram mesmo pessoal de pesca mesmo, assim, Pedro, os caras, porque viviam com medo no mar, né? Tem um outro texto que também, eles estavam apavorados, que eles iam morrer, que não sei o quê. E o mar, aquele mar lá é morto, né? Agora tá pior do que na época de Jesus. Mas enfim, querido. Eles viram um milagre de meio-dia. De noite, eles já estavam a ponto de morrer, de acabar tudo.
E o texto diz assim, que eles estavam com o coração endurecido. Ou seja, eles não entenderam o que Jesus fez com o milagre. Não é que eles estavam contra Jesus. Na mente deles, querido, talvez na minha e na tua, não tem como dimensionar esse milagre. Porque a gente quer calcular as possibilidades para acontecer as coisas da nossa vida. E a gente calcula as possibilidades e a gente descarta toda e qualquer possível coisas que venham a levar a um milagre ou alguma intervenção de Deus na nossa vida. Porque a gente vê aquilo que pode acontecer. E os discípulos, eles endureceram o coração porque eles não entenderam o que Jesus fez lá, o milagre que Jesus fez. E Jesus, ele estava ensinando os discípulos, mostrando para os discípulos que ele era Deus, querido. Que ele podia fazer todas as coisas. Que Deus, ele pode fazer todas as coisas. Porque se você ler a Bíblia, Jesus, ele fez 2 milagres de multiplicação. Quando Jesus, ele teve, acho que era 7 pães e 5 peixes, Jesus multiplicou menos. Quando Jesus teve 5 pães e 3 peixes, se eu não me engano, Jesus multiplicou mais. Jesus, ele fez mais com menos do que quando ele tinha mais. Ele não fez mais, querido, ele fez menos. E daí, logicamente, a gente diz assim, mas geralmente quando a gente tem mais, é mais fácil de ter mais, né? Ter mais ainda. Fica menos. A matemática, ela é simples. Se você tem menos e você quer alcançar um valor, você vai precisar de mais, certo? Se você tem uma quantia mais perto daquele valor que tu precisa, tu vai precisar de menos. E Jesus, ele fez ao contrário. Quando tinha menos, querido, Jesus multiplicou mais. Quando Jesus tinha mais, querido, ele multiplicou menos. E aqui, os discípulos, eles estavam apavorados. Porque eles estavam enfrentando um vento contrário. Daquilo que eles estavam acostumados a enfrentar. Sabe, às vezes, no mesmo dia, querido, no mesmo dia, às vezes na mesma semana, às vezes a gente está aqui no culto no domingo, e a gente recebe uma palavra, e a gente sai daqui todo empolgado, querido, todo alegre, todo feliz, convicto. Não, Deus falou para mim, agora vai ser. Amanhã de meio-dia, querido. Você nem ora pelo almoço porque tu já está indignado. Tu já está apavorado. Tu já desistiu. Tu já endureceu o coração daquilo que Deus falou para ti. E assim, querido, estavam os discípulos. Eram os discípulos, não eram qualquer um. Não era eu e você, eram os discípulos. Eles já estavam com o coração endurecido. Eles já estavam aflitos com a situação que eles estavam passando. Sabe, hoje, querido, hoje eu quero fazer uma pergunta para você. Hoje você é feliz com aquilo que você se tornou? Você é feliz? Hoje talvez, se a criança que você foi um dia pudesse estar na tua frente hoje, literalmente, ela ia se alegrar com aquilo que você se tornou? Hoje você tá feliz com quem você é? Com aquilo que você se tornou? Com a vida que você tem? Ou talvez quando que você era menor, os teus sonhos, eles eram mais fortes, mais grandes, querido. Maiores. Talvez você vai dizer, pastor, mas quando que eu era pequeno eu não sabia o que eu falava. Eu não sabia. Mas talvez assim, querido, não vamos lá tão longe. Talvez o dia que tu conheceu realmente Deus. Talvez, que nem a pastora ministrou, talvez o dia que você ouviu Deus. Que Deus falou contigo. Que Deus falou que tinha um chamado.
pegando aquilo que a pastora falou, querido, todos aqui têm um chamado. Porque a música diz assim que Deus escolheu você no ventre da sua mãe. Se você nasceu, querido, você nasceu para um chamado. Você nasceu para um propósito. Você nasceu para cumprir algo aqui. Amém? Você não está aqui por acaso. Você não está aqui para viver o que sobra. Para viver uma vida sofrida, querido. Triste, angustiada. Não, Deus ele chamou você para viver uma vida abundante, querido. Uma vida plena nele. Amém? Mas é nele. É com ele. E é através dele que aquilo que ele nos deu vida, ela só vai ser plena, querido, quando a gente realmente entende por que a gente foi fabricado. Para qual propósito. Vocês já fizeram alguma coisa, ou já compraram alguma coisa, quando vocês não conseguem trabalhar com aquilo, o fabricante sabe como é que funciona. E perfeitinho, querido. Deus, ele sabe como você funciona. Deus, ele sabe a tua alegria. Deus, ele sabe aquilo que realmente deixa você feliz. Deus, ele sabe o porquê você foi criado. E ele quer todo o tempo trazer você para esse chamado. Para esse propósito. Entenda. Você foi criado por um propósito. Você foi criado por um tempo. Por um destino. É Ele que vai falar para ti. Não sou eu. É Ele. Fala com Ele que Ele vai falar assim, ó. Você nasceu para isso. Você nasceu para ser um pai exemplar. Você nasceu para ser uma mãe. Você nasceu para exercer tal função. Você nasceu porque fui eu que escolhi você. O problema nosso é que a gente quer uma alegria, um prazer, que ele não está ligado em Deus. Não tem como Deus fazer algo que não estamos buscando nele. A gente foi para esse congresso, querido, sexta-feira e sábado, o dia todo lá. E Deus falou coisas para nós que a gente já ouviu. Mas renovou o nosso chamado. Renovou o nosso destino. Confirmou no nosso coração. E é isso que eu entendo. Que quando a gente está com Deus e em Deus, querido, Ele vai renovando, Ele vai confirmando as coisas do nosso coração. E esse texto, Jesus estava mostrando para os discípulos quem Ele era. Ou seja, ei, eu sou Deus. Os discípulos estavam numa gritaria. Imagina só, querido. Numa gritaria de madrugada, com certeza a embarcação deles não era um cruzeiro daqueles que a gente olha que um dia quer ir fazer, querido. Que tem iluminação, que tem piscina, que tem restaurante, que não sei o que. Não é, querido, nem luz tinha. Eles estavam no breu, no escuro. Não tinha nada, e era só vento e chuva. E nós vamos morrer. E de repente vem um cara caminhando nas águas. Ele pensa, é o Satanás, está vindo levar nós. Mas eles viram o quê? De meio-dia, um milagre. E a gente vê Deus falando conosco num dia. Mas no outro dia a gente esquece tudo. A gente esquece. A gente esquece da promessa. A gente esquece daquilo que Deus falou no nosso coração. Querido, o dia que eu fui, o primeiro culto Deus falou para mim. E até hoje eu lembro daquilo que Deus falou para mim. Só que muitas vezes eu esqueço. Muitas vezes eu esqueço. E eu quero que você entenda assim, ó, que Deus ele já falou no teu coração. E eu quero que você lembre nessa noite aquilo que Deus falou no teu coração.
Porque como os discípulos estavam numa situação à deriva, Jesus chegou para ele e falou assim: ei, não tenha medo, sou eu. É isso que a gente precisa entender. Que no meio das nossas aflições, no meio das nossas angústias, querido, existe um Deus. Existe alguém esperando para entrar no barco, entrar na nossa vida. Acalmar a situação. Porque o texto diz assim que quando que Jesus ele entrou no barco, tudo passou. Tudo se acalmou. Mas voltando ao texto, se você ler o texto, você vai entender assim, quem mandou os discípulos? Quem mandou os discípulos, querido? Jesus. Olha aqui, ó. E logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos. Insistiu, querido. Jesus insistiu. Vão. Jesus ele vai nos mandar. Amém? A gente vai ir nas situações. Jesus ele podia evitar todos os problemas com os discípulos. Entenda, os problemas eles vão surgirem. O treinamento para a gente alcançar as coisas, a gente vai passar. A gente vai passar por dias de dificuldade, de descrença, de angústia. Mas entenda que quando que é Deus quem manda você para algum lugar, é porque Ele tem algo para fazer. Amém? Talvez você hoje esteja num trabalho e você diz assim, não, mas eu orei porque foi Deus que abriu para mim. E hoje olha só o que está acontecendo. Talvez você hoje esteja num casamento e diz assim, mas eu orei para Deus para casar. E eu casei, e olha só agora como é que está o meu casamento. Talvez você abriu uma empresa e Deus falou para te abrir. E você abriu a empresa. E hoje tem um monte de conta e hoje não está funcionando. Ou talvez você ouviu Deus no teu coração e você foi lá e fez alguma coisa e não está dando certo, querido. E não está funcionando. E não tá andando aquilo. Gente, a gente veio para Chapecó, todo empolgado. Porque agora nós vamos ir para Chapecó, porque agora a igreja vai crescer, né, Miguel? E vai crescer, e aleluia, glória a Deus. E a gente veio, querido. Eu e a pastora, a gente já estava vindo aqui em Chapecó, fazia 3 anos, né, Miguel? De 2 a 3 anos na célula de jovens. A gente não caiu de paraquedas aqui. A gente já vinha. E quando que a gente veio todo empolgado, querido. E daí o povo que tinha um povo aqui que foi tudo embora. Gostava mais do pastor do que Deus. Foram embora, querido. E daí nós pensamos, não, Deus, ele... E a gente orou e, amém. A obra é de Deus, querido. Eu tenho que entender isso. E daí a gente falou, não, porque a gente veio na metade do ano, de não, vai passar um ano, e daí vai. E não foi, querido. E daí nós falamos, não, agora deu, a gente não era pastor, e daí a gente foi consagrado pastor na metade do ano. Eu falei, agora, quando que virar o ano, nós vamos arrebentar com tudo. E daí tinha até um congresso lá em Xanxerê, porque veio o bispo JB, e eu falei, agora nós vamos ir, agora nós vamos. E a gente fez o congresso, querido. E não fomos para lugar nenhum, fomos para casa. Veio a pandemia, fechamos a igreja. E desandou tudo. E sem culto. E o que tinha foi embora, querido. Mas a gente permaneceu. Mas a gente passou por dificuldades. Porque era um dia para entregar essa sala aqui. E a gente orou. E falou assim, Deus, nós não queremos, Deus, porque nós gostamos desse lugar. Nós somos teimosos, nós somos alemão teimoso. Nós queremos ficar aqui. Ajuda aí, Deus. E Deus abriu uma porta de aluguel. O cara baixou o aluguel desse lugar. Porque o dia que
A gente foi alugar, a gente orou para alugar. Deus abriu a porta. E a gente orou. E Deus ele não fechou a porta. Deus ele continuou com a porta aberta. Mas não quer dizer que a gente não vai passar por dificuldades, querido. E passou todo ano. E a gente conseguiu abrir a igreja de lá uns meses. E entrou o ano e todo mundo aqui. Amém? Todo mundo achou que ia acabar, né? E não acabou, querido. Tá todo mundo de máscara aí. Não acabou. As dificuldades, querido, elas não vão acabar na nossa vida. Entenda. Hoje eu estava falando, não vai vir um governo perfeito, querido. Não vai, porque o dia que vier, a Bíblia diz que é o diabo. Que vai vir estabilizar um governo que vai ser uma bênção, querido. Que não vai ter problema nenhum. Daí o dia que vir assim, se prepare, porque não foi Deus que preparou isso aí. A gente já está se lascando nessa época aí. Para esfriar a nossa fé. As dificuldades, querido, os problemas, as tempestades, são para nos fortalecer. Amém? Diga, fortalecer. Para te fortalecer, querido. Ninguém é forte. Entenda, ninguém é forte, querido. Comendo salada. Amém? Você vai ser magro, mas não forte. Sabe como tu vai ser forte? Não, você não vai ser forte indo na academia, levantar o pezinho assim, ó. E fazer assim. Na frente do espelho. Porque quem faz na academia vê que tem cheio de espelho, querido. Pra você ir lá e fazer assim, ó. E assim. É ou não é? E daí você vai, corre na esteira, sua, sai de lá, nossa. E sai bem, querido. Você fica forte fazendo trabalhos braçais pesados. Entendeu? Você sabe como que o teu corpo, às vezes ele pode até estar fora do peso. Quero que você entenda assim. Mas a tua força, ela vem de um trabalho exaustivo, aonde você leva o teu corpo num desgaste mais forte, maior do que aquilo que ele suporta todos os dias. E tu vai criando uma resistência. E que aquele trabalho para ti vai ser leve. E quando tu chamar alguém para ajudar você, não vai conseguir. Isso é gerar uma força. E a nossa vida espiritual, ela é gerada em cima disso, querido. Não tem como a gente amadurecer sem a gente passar por situações difíceis. A gente não vai crescer, a gente não vai amadurecer se a gente não passar por situações, querido. E Deus, o que eu aprendi nesse fim de semana, que Deus, querido, Ele nos chama. Amém? Deus, Ele nos chama. Mas Ele não explica o processo para ninguém. Deus, Ele chama. Deus, Ele dá os sonhos para você. Deus, Ele mostra o teu futuro, querido. Amém? Mas Ele não mostra o processo. Jesus, Ele pegou os discípulos e falou assim, ó, vamos, venham ser pescadores de almas. E os discípulos se empolgaram, querido, lá na beira do rio, do mar. E foram com Jesus. E passaram por dificuldades, como aqui. Mas se você continuar o texto, tu vai ver quem eles foram, o que aconteceu, os milagres que Jesus fez depois que chegou nessa cidade. E tu vai ver depois o que os discípulos se tornaram, querido. Pedro, ele curava com a sombra dele. Entenda as dificuldades que a gente passa. Os dias de descrença na nossa vida. Os dias de angústia, de tristeza, de sofrimento. Os dias que você ora e Deus não fala nada para ti. Deus não responde você. Não é que Ele abandonou você, querido. Não é que Ele desistiu de você. Faz parte do processo. Amém? Faz parte de um processo para a gente vencer, querido.
Faz parte de um processo para a gente ser curado. A gente precisa ser curado, querido. E o processo, a dificuldade, as circunstâncias, elas fazem parte para nos curar. Ou a gente entende que Deus ele quer nos curar, ou a gente entende que faz parte daquilo que Deus tem para nós. Senão, querido, a gente vai ficar parado no processo. A gente vai ficar parado num processo, querido. Porque a gente vai parar de ouvir Deus, e a gente vai começar a ver as circunstâncias, e o ser humano, o que ele faz? Desiste. E a gente é bom em desistir. Abrir mão. Parar de lutar. Fala assim, não, sabe de uma coisa, eu não quero mais saber. Chega dessas coisas. Na pandemia, querido, eu escutei um monte de coisa. Teve pastor, querido, que abandonou tudo. Foi lá cuidar do mercado, o trabalho do pai e a mãe. Não quis saber. Não quero mais saber. Chega. Muitas vezes, a gente larga as coisas porque elas estão difíceis. A gente larga o casamento, querido. A gente abre mão do trabalho, da nossa empresa, dos nossos filhos. Ah, porque o meu filho, pastor, tu não conhece. Não se endireita, pastor. Não se endireita, não vai. Podia estar pior, querido. Podia estar pior. Podia tu nem ter filho. A tragédia que a gente passou essa semana. Quando a gente olha para uma situação dessa, a gente agradece. Porque não foi com nós. Podia ser sempre pior, querido. Mas entenda, a gente não está à deriva. Amém? Você não está à deriva, querido. Você não está sem ninguém. Foi Jesus que mandou você. Amém? Foi Jesus que mandou você para esse caminho. Entenda? Foi Deus que mandou você. Deus ele vai cuidar de você. Se está passando por dificuldades, é Deus quem vai cuidar. Amém? É Deus quem vai te chamar, vai falar assim, ei, eu estou aqui. Vai passar. A gente vai vencer. As coisas vão mudar na nossa vida, amém? Para quem é fiel, para quem permanece, para quem não desiste, querido. A gente não pode desistir. Não desista. Não podia estar pior. Olha, todo mundo aqui está com saúde. Está respirando. Saudável. Entenda o processo que você está passando. Se Deus mandou, querido, Ele vai cuidar. Faz parte para deixar você rígido, forte, querido. Você vai criar músculo. Você vai conseguir vencer. E quando tu vencer, querido, tu vai falar assim, não, eu venci porque Deus me ajudou a vencer. Eu estou aqui porque Deus abriu essa porta para mim. E querido, quando você passar pelas dificuldades, passar pelas situações, você vai dizer assim, não, tem um caminho, tem um lugar. É difícil, mas é o melhor lugar. Coloque os olhos de Deus nos teus problemas, nas tuas dificuldades. Amém, querido?